as discussões saiam um pouco de campos do tipo direita, de costumes, lacração, ou que vá para questões materiais. Não, obviamente, questões materiais ligadas a ideias equivocadas, que é onde a gente começa essa live aqui. Se você for falar que achar este projeto do PSOL uma bosta, é uma opinião polêmica, aí você me desculpa, cara, isso quer dizer que estamos todos insensatos, porque o projeto lá é uma bosta. Então você vai falar, antes de qualquer coisa, não, Renan, o que você acha do projeto da Erika Hilton, daquela campanha do VAT, não sei o quê? É uma bosta. Várias vezes já me mandaram superchats aqui pra me perguntar sobre isso. Não, vai falar de... Cara, eu acho que esse assunto, essa proposição não é séria, porque qualquer proposição hoje, num país em que as pessoas estão pobres, as pessoas estão vivendo na informalidade, que para você se sustentar, para além dos auxílios do Estado, além de ganhar pouco, você precisa trabalhar muito, imaginar que reduzir carga horária, justamente no emprego CLT, que é aquele formalizado, não é o caminho, infelizmente. Não é o caminho. Se a gente falar aqui na letra fria da lei. Ainda mais se os caras propondo um regime 4x3, ou seja, a pessoa trabalha 4 dias por semana e folga 3, isso no CLT, isso para todas as categorias, porque isso seria uma alteração no artigo 7º, depois, pega ali, Riso, eu cheguei a postar esse print, acho que é no artigo 7º da Constituição, que é em si uma loucura. Imagina você pega uma fábrica brasileira que já não é produtiva, que já não tem tecnologia, cuja mão de obra, desculpa, não é mais, é uma mão de obra barata, não é. Você vai pegar isso aí e você ainda vai reduzir um dia útil de trabalho, achando que é uma grande sacada. E aí reduz a semana de trabalho para ter... Aqui, ó. O último. As mesas da Câmara dos Deputados do Senado Federal, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional, artigo 7º. Né? Aí seria ali o inciso 13º. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais, ou seja, sai de 44 para 36 horas. É isso que está sendo proposto pelo PSOL. É isso que está sendo proposto, que as pessoas falam, você não está apoiando esse projeto. Não vamos apoiar esse projeto, mas de maneira alguma. Então, antes que as pessoas venham falar qualquer coisa, isto aí que está sendo proposto, esse projeto de lei que está na mesa, ele é uma tranqueira. Ele é uma tranqueira. Só que ele, enquanto tranqueira, foi construído por um cara do PSOL que concorreu para vereador, teve coisa de 30 mil votos no Rio de Janeiro e mostrou um caminho pro PSOL, que é o caminho do... Gente, e se a gente tentar falar de outros assuntos que não anos? Foi basicamente isso que eles descobriram, né? Vamos falar de outro assunto que não anos. E, cara, eles conseguiram bombar o assunto, fazer com que o assunto cresça e chegar em pessoas do mundo real. Tanto que eu com certeza verei pessoas aqui que nos acompanham e nos seguem, achando que a proposição do PSOL é sensata. E se alguém acha que essa proposição do PSOL é sensata, você me desculpa, você vive em Nárnia. Você vive em Nárnia. Essa proposição do PSOL de 3 dias de folga obrigatório com semana de 36 horas, isso é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira, isso não pode ser levado a sério, ainda mais no momento atual do Brasil. Ainda mais no momento atual do Brasil. A gente precisa sempre lembrar, o Brasil é um país pouco produtivo, com uma educação horrível, com uma população com uma escolaridade baixíssima, com o sistema nosso de educação péssimo, com todos os gargalos possíveis e imagináveis em termos burocráticos, em termos de entraves para obtenção de dinheiro, com juros que são altos e continuam sendo altos, ou seja, com energia cara e pouco disponível, basta ver que você tem queda de energia o tempo todo, com infraestrutura rodoviária horrorosa, ou seja, produzir, trabalhar aqui, qualquer tipo de atividade econômica brasileira não é competitiva, nossa produtividade é baixa, a qualidade da nossa mão de obra é baixa, nós estamos muito pobres, boa parte da população tem que ser bancada através de auxílios e bolsas, aí você vai pegar o pouco que nós temos de atividade produtiva formal e você vai ficar dificultando esse tipo de trabalho. Me parece a ideia mais absurda. E me parece, e esse é o problema, tá? Que nós ficamos nos comparando com países europeus, países de primeiro mundo, e esquecemos, infelizmente, qual é a nossa posição no mundo, que é uma posição horrorosa, que são decisões erradas que o eleitor brasileiro tomou ao longo da sua vida, decisões estúpidas, tocadas por homens públicos fracos e estúpidos, que nos legaram a uma situação horrorosa. Então nós estamos nessa situação horrorosa de muita pobreza, e nós somos um país muito pobre, um país profundamente favelizado, com todos os problemas que a gente já listou, e que agora quer discutir diminuição de carga horária. Ora, meus amigos, quem está discutindo isso é quem já cruzou a arrebentação. Nós somos um país em desenvolvimento que não está se desenvolvendo mais. Tá? Então, assim, alguém precisa dar um choque de realidade, mandar a realidade aqui, antes que as discussões fiquem, vamos dizer, no campo da
loucura no campo da abstração. Tá assim, o papo no campo da abstração não vai rolar. Se a gente for ficar falando de um Brasil ideal, não, porque vai cair. As pessoas prevendo, tá? Eu vejo gente comentando, não, porque a produtividade vai aumentar. Onde que a produtividade vai aumentar? Assim, vocês sabem quais são os negócios mais impactados por isso? Tirando alguns negócios que são grandes, vou dar um exemplo, hospitais, etc. A maior parte são os maiores empregadores do Brasil, que são os pequenos e microempreendedores. Que esses são os grandes contratantes no Brasil. Esses são negócios que não dispõem de muito crédito, que estão inclusive com grandes problemas de operação, que vão ter aumento de impostos, porque o setor de serviços vai sofrer aumento de impostos com essa reforma que teve, que, volto a colocar aqui, contam com um tipo de trabalho que é necessariamente formalizado na maior parte dos casos. Eu tô falando de padarias, tô falando de restaurantes, tô falando de botecos, bares, tô falando de todo tipo de loja, e que não podem, eu volto a colocar aqui, dada as circunstâncias da economia brasileira, não podem ter eles, enquanto os maiores empregadores do Brasil, a sua vida tão atrapalhada. E assim, o Estado fica atrapalhando a vida deles. Existe essa relação, especialmente para quem tem esses negócios que contratam extensivamente as pessoas. O tal do regime 6x1, ele já existe há décadas e agora ele está sendo chamado, volto a colocar aqui, de escravidão, inclusive por pessoas de direita. Não, esse regime é uma escravidão. Veja só, eu acho que é bom para todo mundo, por exemplo, que o trabalhador possa tirar 2 dias para descansar. Acho que é melhor mesmo. Há muitos setores na economia em que as pessoas folgam folgam sábado e domingo. Isso é normal. Aqui no escritório, por exemplo, a gente não precisa ter trabalho presencial de sábado e domingo, mas por muitas vezes teve trabalho presencial de sábado e domingo, sim. Depende das circunstâncias. Por vários momentos na história do MBL a gente teve trabalho presencial pelo menos de sábado. Hoje em dia não precisa tanto. Mas em outros lugares, outros negócios necessitam. Vou dar um exemplo. Uma loja ou um restaurante popular, ele precisa ficar aberto praticamente todos os dias da semana. E aí você vai ter regimes de contratação que, dado a formalização, dado essa questão da CLT, eles acabam apelando para o 6x1, que é a divisão da carga de total de trabalho de 44 horas em 6 dias diferentes. Isso existe? Isso poderia ser diferente? Ora, se a gente não dependesse da CLT e tivéssemos um tipo de trabalho que é o padrão, qualquer brasileiro que mora fora do Brasil pode colocar aí no chat, que é o modelo de contratação por hora trabalhada. Você vai, por exemplo, o brasileiro vai para os Estados Unidos, vai trabalhar no McDonald's, vai para a Europa, vai trabalhar em qualquer lanchonete. Você chega lá pra lanchonete, se apresenta, o cara fala, olha, aqui tá minha escala de trabalho. Eu tô precisando agora de alguém pra fazer o horário das 3 às 5 num sábado, das 9 da manhã ao meio-dia no domingo. Você pode? Ah, posso. Aí ele te contrata por hora e o salário é pago por hora. Com essa flexibilização, você pode ter, por exemplo, pessoas que trabalham durante a semana no regime 5x2 e a empresa contratar, por exemplo, jovens que podem fazer o trabalho fracionado no fim de semana. Agora, alguém aqui quer falar sobre trabalho por hora e fracionado? Como é nos principais países do mundo e que facilita a inserção do jovem no mercado de trabalho, a formatação de maneiras de trabalhar, de ciclos de trabalho diferenciados para uma pessoa. Às vezes o cara ele estuda num determinado horário, mas ele pode trabalhar em outros horários. Aí ele trabalha num restaurante, num bar aqui, e depois ele faz um Uber ou entrega alguma coisa, o cara compõe. É isso que acontece na maior parte dos países desenvolvidos. E em desenvolvimento também. A gente tem esse método da CLT que gera esse engessamento absurdo. Esse engessamento faz com que você fique preso. Que aí pra você, por exemplo, vamos supor que você obrigue, não possa ter a pessoa trabalhando no seu dia. O que a empresa vai fazer? Ela vai ter que contratar mais uma série de funcionários para poder substituir aquilo. Quando é um aumento fica um aumento desproporcional de gastos com mão de obra. Eu vi gente propondo assim, não, mas e se fizer uma hora extra? É que não é hora extra, pessoal. Hora extra significa, literalmente, horas extra de trabalho para além das 44 horas semanais. São horas extra de trabalho para... Aí você quer o quê? Que pague um adicional? Em todos os casos, o que as pessoas estão tratando nesses termos é uma transferência de recurso do pequeno e médio empresário, também vai para o grande, mas esse sabe se defender, tem lobby, e esse dado que os grandes empresários brasileiros trabalham com oligopólios, repassa o preço para o consumidor, isso vai virar inflação, ou... no caso do pequeno empresário, você acha que você vai transferir a renda dele para os funcionários. Não vai ser isso, porque muitos vão fechar, muitos não vão se adequar. A economia é um negócio dinâmico. E não estou falando assim, vai ser uma catástrofe. Não, cara, você vai ter as consequências negativas de você estar esfolando quem trabalha e produz, apertando com uma legislação cada vez mais restritiva. Essa é uma discussão, eu volto a colocar, que não é uma discussão para crianças.
Porque a gente está falando aqui do Brasil, que é um país, a gente precisa colocar aqui, com baixíssima produtividade, é um país em que grande parte da população, e esse é o ponto mais interessante da discussão, não está submetido a essa discussão. A grande parte da população não está submetida a essa discussão. Ela está submetida à seguinte situação, uma informalidade quase total e completa, gente que vive para além inclusive da economia metrificada, gente que vende um produto aqui e ali, é o vendedor do bolo de pote, é a mãe que cozinha e vende o negócio para fora, o cara que entrega a marmita, bicos e vendedores ambulantes. Essas pessoas, qual é a escala de trabalho delas? Elas não têm, elas estão tentando sobreviver. Aí você tem todo mundo que é PJ, você tem os pequenos empreendedores, você vai somar aí gente que trabalha com aplicativo, você tem toda uma economia para além da CLT. E essas pessoas, vocês sabem quais são as escalas? Sabe qual é a escala de trabalho do motorista de Uber? Ninguém tá tratando disso. Estamos falando de uma coisa um tanto quanto específica. Então, assim, o Kim já tratou disso, a gente estava comentando de ter um projeto para tratar deste tipo de assunto de uma maneira racional. Falar apenas em, vou penalizar pequenos e médios negócios sem nenhuma contrapartida, porque agora esse tema foi transformado num cavalo de batalha, é penalizar quem não deve ser penalizado. Definitivamente. Agora, flexibilizar, eu acho sensacional. Flexibilizar um mercado de trabalho brasileiro para ficar os moldes americanos, que esse tipo de discussão é uma discussão menor, especialmente para as pessoas que, volto a colocar aqui, que estão iniciando suas carreiras ou que trabalham em ofícios de baixa remuneração, eu acho que é mega necessário. E aí é o seguinte, a direita tinha que levar essa conversa para estes termos, esquerda, e vocês estão tocando uma agenda da esquerda que ela levantou e ela está colocando aqui, junto com os com os bodes nas salas dela ali, um negócio de 4x3, 36 horas semanais, uma velha agenda de redução de carga de trabalho que a esquerda sempre propôs, dentro agora dessa brincadeira. Então, vocês me desculpam, se vocês querem levar a discussão nesses termos, nós não vamos levar. A gente tem que levar dentro da outra lógica que eu coloquei aqui, que é da flexibilização.